Graça e paz, irmãos e irmãs. Ainda estamos sob a influência, sobre o impacto deste dia. Esse dia festivo, esse dia de confirmação. Pela manhã, enquanto nós celebrávamos o culto da ressurreição, eu dizia aos irmãos que aqui estavam, que o sábado, ele é o sábado da interrogação. A sexta-feira nós sabemos. Deixa eu só passar com os irmãos um pouco isso. A quinta-feira, sabemos bem que é a quinta-feira da antecipação. A Páscoa era celebrada na sexta. Quando punha-se o sol da sexta, toda a família de judeus se reunia na sua casa, porque ali começava o Shabat, dia de descanso. Todo pôr do sol da sexta. E até o pôr do sol do dia seguinte, o sábado, para nós, né? O Shabat de Israel. Então, Jesus deveria ter comido a Páscoa com os seus discípulos na sexta. Mas não dava para morrer e comer a Páscoa. E aí eu não sei se você já pensou assim, mas para mim é uma tremenda confirmação de como o Espírito de Deus conduzia Jesus e do entendimento dele, do tempo dele. Ele antecipa, come a Páscoa na quinta. E nós sabemos bem o que acontece naquela noite extraordinária. Naquela noite ele manda, no fim da tarde, ele manda que os discípulos vão até a cidade, encontrem um lugar. Havia um homem que já estava preparado, o servo dele ia sair com um cântaro de água, esse homem estaria com a casa preparada. Jesus se reúne à mesa, ninguém lava os pés de ninguém, afinal de contas os discípulos se achavam bons demais, estavam andando com Jesus, e não tinha nenhum empregado simples lá, do mais baixo escalão dos empregados da casa. O certo é que quem sentasse no último lugar da mesa, teria que lavar os pés. Mas um olha para o outro, se acha indigno de fazer isso, afinal de contas tem status, então ninguém lava os pés. Jesus lava os pés de todos eles. Lembram bem dessa história? Sendo mestre e Senhor, vos dei o exemplo, então façam vocês também, né? Naquela quinta-feira, Jesus parte o pão e nós sabemos o significado. Este é o meu corpo que foi entregue por vós. Pega o cálice, e este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue, fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Naquele momento seguinte, após cantar um hino, ele vai para o Getsêmani. Lá ele ora, pedindo: Pai, afasta de mim, não o cálice que ele acabou de beber, mas a morte. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. E naquele momento em especial, gotas de sangue caem do seu rosto. Ali ele é preso. E ali começa um processo maluco, se me permitam usar a expressão, porque no meio da noite, na madrugada, de forma furtiva, ele é levado ao Sinédrio, aos líderes de Israel, e ele tem o primeiro julgamento. Perante os 3 sumos sacerdotes. Nunca houve na história algo assim, mas naquele tempo de Jesus havia um que tinha sido terminado o seu ministério, um que tinha sido deposto e um que estava no poder. 3 sumos sacerdotes, né? Os 2 mais expressivos nós ouvimos falar, Anás e Caifás. Um era sogro e o outro genro. Bom, Jesus apanha muito ali, mas não basta. Ele é mandado para Pilatos. Agora ele sai do julgamento, eles já sabiam o que eles queriam, que ele morresse. E ele vai, afinal de contas, encontrar uma blasfêmia, não sei de onde, na boca de Jesus. E aí ele vai para Pilatos. Pilatos é a autoridade romana, instituída. E Pilatos não vê nele mal algum. Mas Pilatos manda ele para Herodes. Herodes era o governador da Judéia, estabelecido pelo imperador romano, reafirmado por Pilatos, mas estava lá na região, então vai para lá. Ele é julgado, avaliado por Herodes e mandado de volta até Pilatos. Isso numa noite inteira. E aí o dia vai rompendo.
É nesse processo todo que Pedro nega Jesus 3 vezes. E numa delas, Jesus está olhando, olho no olho. Terrível, marca o coração de Pedro aquilo. É nessa situação toda que, infelizmente, ele é condenado, espancado. E ao meio-dia, sentenciado e levado para o Gólgota. Já da sexta-feira. Às 3 da tarde ele morre. É muito rápido. Só para termos a ideia de quanto ele sofreu. Isaías 53 diz que ele foi moído. E aí você pode traduzir isso em palavras. Pelas nossas transgressões. Precisou ser sepultado às pressas. Porque afinal de contas estava terminando a sexta-feira. E todos os que o julgaram e o condenaram queriam comer a Páscoa. E tinha que ser de forma pura. Então eles precisavam se livrar daquela situação. Jesus vai ser morto, vai ser enterrado, de qualquer jeito, envolto num lençol, posto lá num túmulo. E aí, a noite das festas em Israel, tudo está tocando muito bem para a maioria do povo. Mas para os discípulos de Jesus estava assim, a esperança acabou. Nós vimos o nosso Senhor morto, destroçado. Não temos mais perspectiva, nós não temos mais um líder. E até estavam pensando em debandar. Alguns vão embora. 2 vão para Emaús. Pedro volta até a pescar. Segundo algumas das narrativas. O certo é que aquele sábado é vazio. Não tem mais significado. Não tem uma palavra afirmativa. Não tem uma verdade para defini-lo. E então vem a madrugada. Do sábado para domingo. Um novo dia. E é nessa linda manhã, é nesse amanhecer do dia, que as mulheres com as suas especiarias, e o pastor Tadeu pregou tão bem, eu não vou ficar repetindo, vão ao sepulcro, encontram o sepulcro vazio, um anjo que traz uma mensagem, porque procuram entre os mortos aquele que vive, elas saem para anunciar, os discípulos não acreditam, Pedro e João vão correndo, Pedro é mais novo, chega primeiro, aquela história de homens. Vamos ver quem chega primeiro. Ei, velhinho, você não me passa. Mas quando chega na porta do sepulcro, João para. Há um respeito. Pedro não. Há algo que o move, que ele entra de uma vez. Por que será? E ao entrar no sepulcro, ele constata, volta, e apesar de constatar, a sua mente não consegue definir. O pastor Tadeu pregou hoje pela manhã, no texto de Mateus. E eu fiquei pensando se eu ficava nos evangelhos ou se eu iria para uma carta, mas eu entendi que eu deveria manter o que Deus tinha me dado. 1 Pedro 1, de 3 a 5. É o mesmo Pedro que entrou desarvorado no sepulcro. É o mesmo Pedro que está precisando de uma resposta. É o mesmo Pedro que precisa de encontrar algo que apazigue o seu coração. E esse Pedro nos diz assim, já muito tempo depois, já de cabelo branco, mais encurvado, falando mais manso, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma viva herança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. De novo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Sabe, meu irmão, minha irmã,
Esse texto, ele nos fala de um homem que testemunhou a ressurreição. Mas de um homem que, entre o testemunho da ressurreição e algum momento anterior, ou seja, até entre a morte de Jesus e o testemunho da ressurreição, teve uma angústia na sua alma muito terrível. Teve um desespero muito grande no seu coração. Mas quando ele testemunhou, tudo mudou. E então ele pode falar para nós que nascer de novo é nascer para a esperança pela ressurreição. Ou seja, eu e você que estamos aqui hoje, temos tudo a ver com o que Pedro está dizendo, porque nós hoje pela manhã celebramos a Páscoa, desde ontem estamos desejando feliz Páscoa para todo mundo. E se é verdade que você teve um encontro com Deus em Cristo Jesus, se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua salvação, então você é uma pessoa que deve crer que nascer de novo para a esperança só é possível pela ressurreição. Pastor, mas o que eu tenho a ver com a experiência de Pedro? Eu não sei como é que você tem vivido os seus dias, mas de vez em quando nós nos deparamos com algumas situações difíceis. Quando, apesar da nossa oração e nossa leitura da Bíblia, quando nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, parece que entra vinagre no que deveria ser óleo de alegria. Por mais que nos esforcemos a ser um bom marido ou uma boa esposa, alguma coisa derrapa. E nós lutamos para manter um casamento bom, mas temos dificuldade. Quando nos tratamos com os nossos filhos, por mais que leiamos a Bíblia, por mais que nós meditemos e oramos, tem hora que nós nos tornamos condescendentes, tem hora que nós nos tornamos exigentes demais, tem hora que nos sentimos cansados com o fardo. E quando lidamos com as nossas próprias vontades? E nos pegamos traídos pela nossa mente, pensando naquilo que não devíamos, apesar de consagrarmos diariamente a nossa mente ao Senhor. E aí descobrimos que algumas leis dentro de nós, que nos faz querer o que não devemos, e nem sempre ter prazer naquilo que nos é proposto como a vontade de Deus. É nessa hora que nós começamos a achar que ou não somos convertidos, ou precisamos nos esforçar mais, mas já chegamos quase no limite do nosso esforço. Algumas vezes, alguns chegam até a dizer: de que me adiantou ir para a igreja? Parece que quanto mais eu fui para a igreja, quanto mais eu busco na igreja, mais eu tenho falhado. Vale a pena ser cristão? Essa palavra é para você, como é para mim. Porque esta semana, apesar das lutas, eu tenho certeza que Marlise poderia enumerar algumas dessas falhas na minha vida. E tem uma coisa, tem algumas coisas que ela não sabe, que passa pelo meu coração e pela minha mente. Não tenho coragem de compartilhar. E talvez você também não tenha. Há coisas das quais nós nos envergonhamos enquanto homens e mulheres, que não contamos para a pessoa mais íntima. Que muitas vezes isso fica no limite, nos impedindo de crescer, de tomarmos posse da nossa Canaã celestial, da bênção de Deus para a nossa vida. E aí nós começamos a colocar em xeque: será que vale a pena ser cristão? Sabe, meus irmãos, me permita, é porque na maioria das vezes a nossa esperança não está no lugar certo.
Nós ainda estamos colocando a nossa esperança na nossa capacidade de sermos bons para Deus. Eu me pego fazendo isso. Se eu orar mais, talvez eu consiga. Se eu ler mais uma vez a Bíblia esse ano, talvez fique melhor. Se eu jejuar um pouco mais, talvez. Se eu me esforçar mais nas minhas tarefas como ministro, né, fazendo mais, talvez Deus se agrade de mim. É esse apóstolo Pedro que tinha dito: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu estou disposto a morrer por ti. É esse Pedro frustrado que entra no sepulcro e descobre que verdadeiramente Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, algo novo aconteceu na sua vida. E esse Pedro tem algumas coisas para nos dizer. E eu queria pensar em duas perguntas para esta noite e algumas verdades. O texto nós já lemos. A primeira pergunta é: o que Pedro quer dizer com o texto que nós lemos? Primeira coisa que Pedro quer nos dizer é que Deus, nosso Pai, e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graciosamente fez algo por nós. O senhor pode olhar para o texto bíblico comigo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos... Você não está com a tua Bíblia na mão? Nos... Aleluia. Deus fez algo novo por nós em Cristo Jesus. O Deus e Pai de Jesus, aquele que fez de Jesus o Messias, o ungido, o Salvador, ele nos deu um novo nascimento. Sabe o que é novo nascimento? É uma experiência que nem eu, nem você, nem qualquer outro cientista, nem qualquer homem poderoso da face da terra pode conseguir pelas suas próprias forças ou pelas suas próprias estratégias. É algo que somente o Deus vivo, o Senhor da história, o Criador de todas as coisas pode fazer em nós. E isto ele fez quando ressuscitou Jesus de entre os mortos. Deixa eu abrir um parêntese para que você entenda. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que ele fez foi colocar-se em nosso lugar para pagar a culpa, pagar o preço do nosso pecado. Quando o sangue dele foi vertido lá na cruz, foi anulado todo o escrito da dívida que era contra nós, porque a ira de Deus que pesava contra o pecado foi apaziguada. Mas se para aí, parou aí. Nós continuamos mortos, somente justificados. Mas quando Deus ressuscitou de entre os mortos, a morte foi declarada sem poder para a eternidade. Porque o salário do pecado é a morte. Mas com a ressurreição de Jesus, o preço do pecado foi o sangue dele. Não é mais o salário que pesa sobre nós. O que pesa sobre nós é o preço pago por Jesus. Então a morte não pode requerer de nós um preço que já foi pago. Por isso Paulo diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O preço já foi pago. E o poder que vivificou o corpo de Jesus Cristo morto, agora ele opera em nós, fazendo de nós novas criaturas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, 17, ele diz: e se alguém experimentou a fé em Cristo, experimentou o poder de Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, o estilo velho de viver passou, e eis que tudo se fez novo. Se fostes sepultados com Cristo no batismo, diz Paulo em Romanos capítulo 6, ressuscitastes para uma nova vida.
e andai então em novidade de vida. O novo nascimento é isso, é o poder maravilhoso de Deus operando na minha e na sua vida, fazendo com que a minha e a sua vida tenha um novo significado, uma nova perspectiva a partir daquilo que Cristo fez por nós. E não é algo que eu tenha feito, que você tenha feito, que Moisés tenha feito, que a lei possa fazer. É o próprio Deus tocando a sua vida e transformando-a de dentro para fora. Isso é mistério. Mas é o que Deus fez por você. Você pode crer nisso? Porque quantos podem crer nisso, sabem que vive agora, na presente época, no presente momento, pela graça de Deus. E isso não foi porque fizemos alguma coisa bondosa, foi misericórdia, graça, foi favor, foi ação bondosa de Deus por nós. Segunda coisa que Deus fez por nós é essa. Ele nos deu uma nova. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Bom, vamos pensar o seguinte. Israel, segundo a carne, recebeu de Deus a promessa, através de Abraão, de herdar a terra da promessa, a Canaã terrestre. Peregrinou 40 anos pelo deserto. E aquela geração morreu toda no deserto sem entrar. A geração que entrou lutou e conseguiu manter firme a possessão da terra? Sabemos que não. Logo após, por algum tempo, aquele povo foi dominado por outros, foi dividido, foi miscigenado em parte, e depois de um certo tempo espalhado pela face da terra, logo depois de Jesus. E por mais que tenham esperança, vivem lutando pela promessa que Deus fez. Quiçá no futuro eles possam nunca mais ser bulinados naquela terra. Mas Deus, quando chamou ao homem em Jesus Cristo, Ele chamou para uma esperança que jamais poderá lhe ser tirada. E essa nova esperança é um novo céu e uma nova terra. Veja bem, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque é nessa perspectiva que nós precisamos entender como é que vai funcionar a nossa caminhada depois da ressurreição de Jesus. Sabe? O que Deus fez através de Jesus para nós é na perspectiva da eternidade. Ninguém pode nos tomar o quinhão, a herança, a promessa que Deus nos deu. Você crê nisso? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que confessam o seu nome pela fé, têm a vida eterna. Não é simplesmente uma promessa a se cumprir um dia se você se esforçar. Deus lhe deu esta vida e ela está escondida em Cristo Jesus. Todos quantos são dele são herdeiros dela. Sabe, irmãos? Mas deixa eu falar de uma outra perspectiva. Vamos voltar para o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Lembram? Você já falhou com alguém? Quem aqui já falhou com alguém? É terrível, né? Terrível olhar nos olhos da pessoa com quem você falhou. E principalmente se a pessoa te pegou falhando no fraga, como a gente diz, né? Pegou no fraga. Não tem justificativa. É réu, confesso. Não sei se é essa a expressão. Mas o certo é que Pedro passou algumas horas terrivelmente marcado por aquele olhar de Jesus. Eu disse, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Mesmo que Jesus não disse com essa intenção de, olha, algumas vezes as pessoas que convivem conosco dizem, presta atenção, se você fizer isso, depois não vai se arrepender. Aí a gente, né? E aí a pessoa diz, não fala nada, só diz assim, né?
Só aquele olhar de, não te disse? Não foi esse o olhar de Jesus para Pedro, não. O olhar de Jesus para Pedro foi de compaixão, porque Jesus sabia da limitação de Pedro enquanto ser humano e da impossibilidade dele de guardar a sua palavra por si só. A minha e a sua impossibilidade de guardar e manter a nossa palavra por nós mesmos. Quantas vezes nós miseravelmente achamos que podemos definir que a nossa vida cristã agora vai ser desse jeito? Quantos de nós carregam consigo atos, né, de bravura? Agora vai. Agora eu não caio mais. Agora eu não abro mais aquela página. Agora eu não ligo mais para ela. Agora eu não minto mais. Só para depois descobrir que não é assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa nesta noite. A grande promessa e a grande esperança é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Presta atenção nisso. Não importa as limitações e os tropeços da sua vida, preste bastante atenção nisso. O Deus que te ama providenciou perdão para você. A única coisa que Ele espera de você é perseverança. Não quer dizer que você agora, porque Cristo morreu pelos seus pecados, então agora você pode abundar na prática do pecado. Paulo já diz isso em Romanos 6. Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De maneira nenhuma. Porque se nós morremos para o pecado em Cristo, não podemos mais oferecer os membros do nosso corpo ao pecado. Mas uma coisa é certa, a provisão de graça para você e a cura da parte de Deus para a sua alma ferida, para a sua lembrança traumatizada, para o seu agir fora da graça. Porque você muitas vezes tentou agir pelas suas próprias forças. Será que Pedro, assim que encontrou Jesus e declarou o seu amor por ele depois da ressurreição, se tornou santo e perfeito? Não. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que certa vez o próprio Pedro, né, num dado momento reunido com os gentios, quando viu os judeus chegando, ele foi se afastando, ou seja, titubeou mais uma vez. Mas eu tenho certeza que Pedro foi sendo transformado pelo poder da ressurreição, de glória em glória, para chegar agora e declarar o que nós acabamos de ler. Volte comigo para o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança, uma esperança que não morre. Essa palavra viva para Pedro é muito rica. Ele fala que nós somos pedras vivas. Ele fala que nós recebemos de Cristo uma nova vida. Que o povo é vivo. Que nós devemos buscar o alimento vivo. Que a ressurreição nos transforma para uma nova vida. Vivo é a palavra-chave para Pedro na primeira carta. Por quê? Porque ele sabe que há um poder de Deus que o renova dia após dia. E se nós usarmos a linguagem do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ver que esse poder é quem vem transformando a vida de Pedro e fazendo dele quem ele se tornou para a glória do Pai, a ponto de morrer na cruz, de cabeça para baixo, tão somente para glorificar a Deus. E em terceiro lugar aqui, a esperança cristã está na ressurreição de Jesus Cristo, e na nossa ressurreição por causa da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, da sua ressurreição. Pastor, que palavra, que frase complexa. Não, é simples. Haverá um dia em que os mortos ressuscitarão. Paulo está escrevendo isso na primeira carta aos Coríntios e na carta aos Tessalonicenses. Haverá um dia em que os que estiverem vivos serão transformados. Eu não sei quando Jesus voltar, se você vai estar vivo
Eu sei de uma pessoa que diz assim, olha, eu não vou morrer. Jesus vai voltar antes que eu morra para que eu seja transformado, porque eu não quero passar pela morte. Amém. Isso é fé. Mas eu só sei de uma coisa, meu querido e minha querida. Duas coisas acontecerá com um homem ou com uma mulher que serve a Deus. Um homem e uma mulher que vive na perspectiva da eternidade a partir do poder da ressurreição. Ou ele é ressuscitado, ou ele é transformado. Mas o nosso corpo não verá a corrupção. O que isso tem a ver? O que isso nos ensina? Como isso nos conduz na nossa jornada? Se você entender que a morte põe fim a tudo, não importa o que vai acontecer. Com Cristo, quer eu morra ou quer eu viva, eu sou de Deus. O apóstolo Paulo explica isso na carta aos Romanos, capítulo 8, quando ele diz: e eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te selou para a vida eterna. E se preciso for, e eu creio que vai ser, Ele vai te ressuscitar de entre os mortos. Mas não pense nisso só no futuro. Hoje o poder da ressurreição opera em você. Então a primeira verdade, o que Pedro está querendo nos dizer? Que Deus fez algo gracioso por nós. Nos deu nova vida, novo nascimento. Nos deu uma nova esperança. E nos deu uma promessa. Ele vai nos ressuscitar para a eternidade. Agora, o que esta esperança significa para você? Primeiro, você tem uma mudança de vida e a vida dá esperança para você. Como é que é isso? Eu queria que você olhasse nas seguintes palavras. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Bom, nós já falamos da herança, só que eu queria que você pensasse o seguinte: essa herança é, repete aí comigo os textos bíblicos, incorruptível, não se corrompe. Tudo nessa terra tende a tendência de se desfazer, se desvanecer com o tempo. O que o Senhor prometeu vai durar eternamente. Segundo, sem mácula, amomo, sem mácula, sem mancha. É como um vestido de noiva que, se é branco na sua integridade. Quando o apóstolo Paulo vai falar da igreja, ele diz que Cristo está trabalhando hoje para apresentar a igreja como uma noiva pronta para o seu marido. Sem mácula, sem nada que se deponha entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Mas por causa do que Cristo fez por nós, não há nada que nos separe de Deus. O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz assim: tende, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, a saber, a sua carne. Sabe o que é isso? Não tem aquele dia que você peca e você tem medo de orar a Deus? Porque você sabe que fez alguma coisa que desagradou a Deus e que você sabe que, se continuar assim, você vai ter que abrir o jogo com Ele? Você está com medo do quê? A provisão da parte de Deus de perdão para que você tenha comunhão com Deus. O crente tem que ter medo de não ter comunhão com Deus. O crente tem que ter medo de ficar afastado da presença, do poder e do amor de Deus. E o pecado tem esse poder. Mas o próprio Deus providenciou para mim e para você a oportunidade de entrarmos na presença dEle com ousadia. Por quê? Porque pelo sangue de Cristo nós somos santos. Repete comigo, santos. Diga para a pessoa que está do seu lado: pelo sangue de Cristo nós somos santos.
Porque veja só, é o sangue de Jesus que nos dedicou a Deus. Fora do sangue de Jesus, nós somos inimigos de Deus. Agora, pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos amigos, reconciliados. E Paulo diz em Romanos 5:1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Não é simplesmente assim, ei Deus, estou de boa contigo. Não! É ser recebido na presença de Deus e achar graça diante dEle. Isso é fundamental. Isso é importante demais para mim e para você. O Dr. John Piper, ele disse algo que é tremendo. Ele diz assim: sua cura final está tão longe quanto a sua ressurreição de entre os mortos. Deixa eu tentar explicar isso para você. Não vou me demorar muito, mas preste atenção nisso. Você só entra nos céus ou com um corpo glorioso, ou com um corpo glorioso. Ou com um corpo glorioso, ou com um corpo glorioso. Como é que um homem pode ser ressurreto de entre os mortos? Somente se ele tiver uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Boas obras não levam ninguém aos céus. A melhor filosofia deste mundo não leva ninguém aos céus. Se a obediência à lei judaica levasse alguém aos céus, Israel não precisaria da vinda do Messias. Sua cura total, ela só vem na perspectiva de que você experimente o poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus tiver entregue o reino ao Pai, então nesse dia a trombeta tocará, o arcanjo tocará a sua trombeta, Jesus voltará e arrebatará a igreja e levará a gente para estar com Ele. Até lá, nós vivemos o já e ainda não. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Preste bastante atenção. Você vai falhar com a sua esposa e com o seu marido. Você vai falhar com o seu filho. Não deveria, mas é possível. Você vai falhar com o teu irmão. O pastor vai falhar com a sua igreja. O presbítero vai falhar com o conselho. Você profissional provavelmente vai chegar um momento que não saberá o que fazer na sua área de trabalho. Mas apesar de todas as crises, de todas as lutas e de todas as dores, o poder que ressuscitou de entre os mortos estará em você para te capacitar, para se levantar, arrependido, liberto pelo perdão dos pecados e continuar a sua jornada até o dia final. O autor da carta aos Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que mantêm-se firme para a conservação da alma. Porque quem fez a promessa para nós é fiel para cumpri-la. E Deus começou a boa obra e vai completá-la na nossa vida. Mas até lá, eu e você precisamos mantermos-nos firmes, confiados que Deus opera dia após dia, mudança de vida em nós. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, eu gosto demais desse texto, porque o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ali é uma ideia de continuidade. Dia após dia o Senhor operando em nós e nós sendo transformados mentalmente. Na segunda carta aos Coríntios 13, ele diz que o Espírito de Deus vai nos transformando de glória em glória na perfeita imagem de Cristo Jesus. Ou seja, há um agir de Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo moldando-nos a nossa vida para vivermos a esperança bendita que Ele tem para nós. Essa esperança produz um fruto de alegria agora. Sabe por quê? Mateus 28, quando Jesus deu instrução aos seus discípulos
que deviam continuar a vida deles na perspectiva do reino que ele tinha anunciado e no poder e na autoridade que ele recebeu, ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até consumação dos séculos. Pedro é um homem que estava nesse dia. E porque ele estava nesse dia, ele sabia que a única coisa que ele tinha como missão era anunciar o evangelho. Qual é o evangelho que Pedro recebe? Que há perdão dos pecados para aquele que se arrepende e o busca. Não foi isso que ele alcançou? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas? Talvez eu e você, no dia em que Pedro falhou, depois que o encontrássemos e tudo tivesse voltado às boas, nós diríamos: ó, gente, não dá para contar com Pedro. Pedro não faz parte do conselho, porque afinal de contas, lembra o que Pedro fez? Na hora que Jesus mais precisava, ele não pôde contar, ele falhou com Jesus. Ainda que todos nós tivéssemos nos debandados. Mas Jesus não. Jesus entregou a missão para Pedro de apacentar e de cuidar do rebanho. Dia após dia, meu irmão e minha irmã, Jesus tem entregado para mim e para você a missão de manifestar o seu amor para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso avô. Tem nos dado a missão de compartilhar as boas novas do Evangelho para os nossos amigos. A boa nova de que há perdão dos pecados para quem se arrepende. A provisão de vida abundante para quem confia nele. Mas como eu vou anunciar isso se eu não experimentei? E aí eu tenho uma pergunta para você. No meio das tuas dúvidas e inquietações, lembra que eu comecei essa mensagem falando disso? Você tem desfrutado da certeza de que Deus caminha contigo a cada dia da tua jornada? De que não será as suas falhas que impede Deus de continuar caminhando com você até a consumação dos séculos? Ou será que as circunstâncias pelas quais você tem passado tem te impedido de desfrutar da alegria do Espírito Santo? Porque aquilo que você faz de errado se torna maior do que a graça de Deus que foi disponibilizada para você. Veja bem, se você vive essa segunda questão, você pode a sua esperança no lugar errado. O que o Senhor nos chama é para que nós experimentemos tudo o que Ele tinha para fazer por nós. Ele já fez na cruz do Calvário. Nada pode tirar a minha esperança, porque nada pode tirar a ressurreição, porque Jesus ressuscitou de entre os mortos. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: se Deus é por nós, quem pode continuar? Eu vivo insistindo, esperando que vocês decorem esse outro versículo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará com ele todas as coisas? Preste atenção nisso. Não importa qual seja a circunstância que você tenha que viver. Talvez você não tenha paz plena na jornada da sua vida nos próximos dias. Vai ter áreas que vão estar muito boas, você pode estar ganhando muito dinheiro, apesar da crise. Mas talvez quando você chegar em casa você terá uma luta para fazer sua filha te obedecer, seu filho te obedecer, para falar de Jesus para o teu marido, para a tua esposa. São as lutas. Em momento nenhum Deus prometeu que quando você se convertesse, tudo iria ficar plenamente bem e nada, num passe de mágica, tudo se encaixaria como um quebra-cabeça se movendo ao del e se montando. O que Deus prometeu é te salvar dos teus pecados. O que Deus prometeu é te sustentar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo,
eu venci o mundo. O que Deus prometeu é guiar-te pela luz da sua palavra. O que Deus prometeu é colocar à sua disposição um poder sobrenatural, que é o poder da ressurreição, para que por ele você seja carregado em triunfo, de glória em glória, de força em força, até chegar na Nova Jerusalém. Isso ele prometeu. E ele cumpriu quando ele ressuscitou Jesus de entre os mortos. Portanto, meu irmão e minha irmã, a tua confiança, a tua fé, a cada dia, não pode estar no casamento que está com o tanque cheio, tudo bem. Cofre, vamos pensar, a conta no banco emocional, no relacionamento está alta. Então está tudo bem, um sorrindo para o outro. Quando tiver assim, levante as duas mãos para o céu e dê glória a Deus. Mas se de repente a conta começar a baixar, lembre-se, o Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos é o teu Pai. Ele te fez filho dele, herdeiro dele em Cristo Jesus pelo poder da ressurreição. Quando a enfermidade bater na porta, e eu sei que já bateu na porta de alguns, ou a tragédia como bateu nesses dias na família do Edmilson, com o primo dele, não permita que esta circunstância te paralise e te leve a duvidar que Deus, te coloque em dúvida que Deus te ama ou de que Ele está operando na sua vida. Porque estas circunstâncias talvez seja o único caminho pelo qual Deus quer forjar a tua vida. Mas aquele que nos chama para a boa obra, Ele nos capacita para realizá-la. Não nos veio tentação que não fosse humana, com a qual o Senhor nos dará o livramento. Se a escassez bater na tua porta, o Deus que providencia tudo é o Deus que caminha com você. E meu irmão e minha irmã, esse Deus é o Deus que vivifica os mortos e que chama a existência o que não existe. Você pode ler comigo? Vamos ficar em pé? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, estejais conquistado por várias provações. Perdoe-me, irmãos. Eu guardei. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Feche os seus olhos. Nesse momento eu queria que você olhasse para os últimos 3 meses da tua vida e pensasse como é que você tem enfrentado as circunstâncias. Será que você tem murmurado quando situações difíceis têm se abatido sobre você? Ou você tem confiado em Deus, apesar das circunstâncias? Será que você
tem duvidado do amor de Deus quando as coisas tendem a não estar tão boas como você espera? Não sei que área. Ou você, mesmo quando a crise se abate, você diz, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e a seu tempo verei a sua face. Como Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Jesus ressuscitou dentre os mortos para que você vivesse na perspectiva da eternidade. Descansa no Senhor. Confia na provisão dEle. Se o teu fardo está pesado, leva para o altar do Senhor, porque Ele vai te aliviar. Ele tem poder disponível para te dar, para vencer essa incapacidade e prostração. E talvez nesta noite você tenha estado aqui, veio aqui para cumprir o ritual da Páscoa. Afinal de contas, tua família espera que você entre no templo no domingo da Páscoa e celebre. Mas na verdade, lá no fundo do teu coração, você não crê. Eu tenho uma má notícia para você. Se a tua esperança não está pautada na ressurreição de Jesus, você acha que esse ritual religioso é só mais um ritual? O teu futuro é desesperador. Porque só tem esperança para o futuro quem confessa Jesus como Senhor e Salvador, aquele que ressuscitou de entre os mortos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo, ou seja, será feito filho de Deus, e terá uma esperança viva, que não murcha, que não se corrompe, e que está guardada nos céus para a eternidade. Eu te convido a repensar a tua jornada. 80, 90 anos passa muito rápido. E eu nem sei, nem você sabe, se você chegará a isso. Mas Deus quer te dar a eternidade nesta noite. Pense nisso. Sem Jesus, você é finito, mortal e condenado à morte pelo pecado. Com Jesus, você é feito filho de Deus. Recebe a vida eterna. E tem a herança imarcessível de um dia entrar num lugar onde não há morte, não há pranto, não há dor. E enquanto viver aqui, ser sustentado pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, para viver para a glória e honra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, eu quero apresentar cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, e pedir que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde cada coração. Pai, aquelas horas difíceis da jornada de cada um, em que é difícil até mesmo olhar para os céus, que o teu Espírito traga no nosso coração a convicção de que nós fomos feitos novas criaturas pelo poder da ressurreição, e que nada, nem a morte, nem a vida, nada nos separará do teu amor. De que o Senhor dispõe para nós o poder da vida para nos suprir e nos sustentar, para continuar na nossa jornada. Pai, não permita que os teus filhos desistam de querer serem pais segundo o seu coração, maridos segundo o teu coração, esposas segundo o seu coração, irmão, filho, avô, profissional, homens e mulheres que são cidadãos do reino de Deus, vivendo na face da terra, não pela força do alimento que come, mas pela força que vem do poder do Espírito Santo de Deus. Reveste o teu povo agora, Senhor, com renovo espiritual, e que dia após dia na sua jornada, com suas vidas possam testemunhar que Cristo ressuscitou e a vida abundante opera em nós. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Coral Eduardo Carlos Pereira.